Em junho de 2020, uma chamada para a polícia sobre uma suposta morte natural revelou uma história sombria. Antônio Nazaré não morreu de causas naturais. Ele foi asfixiado. O principal suspeito, seu próprio filho, Alcemir, que estava com ele. Agora, diante do júri, Alcemir é acusado de parricídio. Vamos ver o que ele tem a dizer e desvendar a verdade por trás deste crime chocante. Você acredita nele? O senhor é natural de onde? O senhor nasceu onde? Eu nasci em São Caetano de Odivelas, Pará. Qual o seu estado civil? Casado. Casado civilmente no cartório? Sim. Qual a data do seu nascimento? Eu nasci no dia 8/10/1980. Quais os seus meios de vida? Quais os seus meios de vida? Sua profissão? Eu sou autônomo. O senhor tem um local de trabalho fixo? Não. Qual é o seu ramo? Eu faço vários tipos de serviço. Eu faço serralheria, serviço de pedreiro, de carpinteiro. Eu sou vendedor, né? Eu sou cozinheiro. Eu aprendi várias coisas pelo fato de eu ter saído de casa cedo. O senhor possui carteira de identidade? Sim. Sabe declinar o número? Não. O senhor possui CPF? Sim. Sabe o número? Sim. Pode dizer? 850, 228, 452, 53. O senhor possui carteira de motorista? Não. O senhor possui título de eleitor? Título de Eu eleitor. possuo, só que ele está cancelado. O senhor possui carteira de trabalho? Não. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor estudou até que série? Até o terceiro ano do ensino fundamental incompleto. O terceiro ano do ensino fundamental. Incompleto. Deixa só eu entender. O ensino fundamental ele vai até o nono ano. É. O senhor estudou até o terceiro? Até o terceiro. Ok. O senhor já foi preso ou processado outra vez? Sentenciado já. Já. O senhor sabe em qual juízo o senhor foi sentenciado? Onde o senhor foi sentenciado? Sim, eu fui sentenciado lá em Araguaína por uma acusação de ameaça. Teve mais algum processo que o senhor já respondeu? Já foi preso? Não, senhora. O senhor sabe qual foi a pena que foi imposta ao senhor? Eu fiquei 6 meses preso. A pena total, eu acho, não sei. Eu fiquei 6 meses preso. Ok, obrigada. Muito bem, senhor Alcemir Borcem de Nazaré. Eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público fez contra a pessoa do senhor pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima, Antônio Nazaré. Tá? Ouçamos todos a leitura da denúncia, especialmente o senhor e os senhores jurados. Vamos à leitura. O Ministério Público do Estado do Pará, por esta promotora de justiça, no uso pleno de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129 da Magna Carta, artigos 24 e 41, do Código de Processo Penal, vem oferecer denúncia contra Alcemir Borcem de Nazaré, pela prática do fato delituoso exposto a seguir. No dia 28 de junho de 2020, Antônio de Nazaré foi assassinado pelo próprio filho, Alcemir Borcem de Nazaré. Conta nos autos que policiais militares foram acionados em razão de uma suposta morte natural de um idoso no endereço Rua Rejane Guimarães, número 21, quadra 48, bairro Almir Gabriel, Marituba, Pará. Ato contínuo, os agentes se deslocaram para o endereço e encontraram o senhor Luiz Cláudio Martins de Souza, o qual apresentou-se como genro da vítima. Luiz Cláudio informou que tratava-se de um homicídio e que o assassino estava na casa da senhora Alcilene, pois o mesmo era irmão desta. Disse que Alcemir havia confessado friamente o crime. A testemunha Alcilene Borcem de Nazaré informou que seu irmão vivia há 15 anos em Araguaína, no Tocantins, e no dia 26 de 6 de 2020 chegou na casa do genitor para passar uns dias, pois havia brigado com a companheira. Em visita do pai
à casa de Alcilene, esta percebeu que aparentemente estava tudo bem entre o pai e Alcemir. Na manhã do dia 28/6/2020, Alcilene foi surpreendida com a chegada do denunciado em sua casa, o qual falou que havia matado o genitor. Ela não acreditou em razão da forma indiferente como o irmão falou, mas pediu para seu companheiro Luiz ir até a casa do genitor dela. Informou ainda que depois que o denunciado chegou, o mesmo foi tomar banho. Luiz deslocou-se para a casa do senhor Antônio de Nazaré e constatou que estava morto, confirmando o ocorrido a Alcilene. Inconformada e desesperada, Alcilene questionou ao denunciado o que havia ocorrido, tendo ele informado que havia enforcado o pai com um cinto. Apreensiva, Alcilene ficou aguardando a chegada dos policiais para procederem à prisão em flagrante do denunciado. Em sede policial, Alcilene disse ainda que seu pai e seu irmão não tinham uma boa relação e o denunciado era usuário de drogas. Completou dizendo que soube pelos vizinhos que desde cedo o denunciado estava falando que iria matar o pai. O denunciado permaneceu calado durante o interrogatório perante a autoridade policial do direito. Com efeito, e como resta demonstrado durante a instrução criminal, o denunciado incorreu na conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. E para que assim se proceda, requer este membro do Ministério Público que a presente denúncia seja recebida, prosseguindo nos ulteriores de direito, até a decisão final de pronúncia, para que o denunciado seja julgado em plenário do júri. Os laudos de necrópsia e levantamento local do crime da vítima, Antônio de Nazaré, serão juntados nos autos tão logo estejam disponibilizados. Marituba, 1º de julho de 2020. Vília Costa Barra Serene, promotora de justiça, titular da 4ª Promotoria Criminal de Marituba. Rol de testemunhas: Alcilene Borcem de Nazaré, Luiz Cláudio Martins de Souza, Rogério Lúcio Fernandes Chagas, Caio Juan Silva Souza. Muito bem. Senhor Alcemir, esta denúncia, este fato, o senhor confessa ser o autor deste fato? Sim, senhor. Muito bem. O interrogatório ele é formulado em duas partes. Primeiro, em relação à pessoa do senhor, segundo, em relação ao fato delitoso. Em relação à pessoa do senhor, atualmente, o senhor é casado, é solteiro, tem companheira, tem filhos? Eu sou casado, né? Atualmente? Sim. Pois não, continua. Eu tenho uma filha com ela. Com a minha esposa. Com a esposa. Qual é a idade da filha? Mora com quem? Ela mora com a mãe dela. Ela vai fazer 17 anos, dia 10 de julho agora. Certo. Ok. O senhor falou que estudou até a 3ª série do ensino fundamental, parece, é isso? Sim, senhor. Certo. O senhor sabe ler e escrever? Sim. O senhor também falou antes que já exerceram diversas profissões, né? Sim, senhor. Certo. O senhor já foi preso quantas vezes? Com esta que o senhor está preso? Meritíssimo juiz, eu já fui preso... Fazendo um iter desses fatos. Eu já fui preso... A primeira vez, qual foi a acusação? Eu já fui preso várias vezes. A primeira acusação, o que acusaram o senhor? Que o senhor recorda? Já foi mais de 5? Umas 4. Umas 4 vezes. As mais importantes? Ameaça. Ameaça, ok. Transformou-se em processo, ameaça? Sim. O senhor recebeu a condenação? Sim. Recorda a pena? Eu fiquei 6 meses preso. E depois, quais foram os outros fatos? Foi só denúncia da minha esposa em relação a Maria da Penha. Certo. Chegou a receber alguma penalidade? Não, senhor. Certo. Essas de violência sexual foram quantas? 2, 3, 4? Sexual? Violência contra a esposa. Foram muitas? Ela foi... Mais de 3? Mais de 4? Umas 2 vezes. Mas o senhor nunca recebeu nenhuma penalidade? Não, senhor. Certo. Alguma medida restritiva? Afastando, ficar distante, não se aproximar? Não. 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 Que eu saiba, não. Não deu em nada? Não cheguei a assinar nada. Certo. Onde ocorreu? No estado de Tocantins? Sim, senhor. O senhor, antes de ser preso, morava lá? Sim, senhor. Araguaína, o senhor falou? Araguaína, no Tocantins. Certo. Na cidade mesmo ou no interior? Na zona rural. Na zona rural. Por isso o senhor falou que ficava numa TO, né? Na TO, né? Uma TO, né? Salvo o melhor juízo, 222, o senhor falou? TO 222. Certo. Vamos falar agora acerca do fato. O senhor já confessou. Eu queria saber, consta que
O fato foi por asfixia, né? Por enforcamento, que o senhor usou o cinto, é isso? Um cinto? Sim, senhor. Isso. Que horas ocorreu esse fato? Mais ou menos. Da conta usada foi 28 de junho de 2020. Junho de 2020, 28 de junho de 2020. Que hora? Mais ou menos. Olha, eu acho que eram umas 2 horas. Era 1 e pouco para Da tarde, de madrugada? Da madrugada. Da madrugada. Ok. O senhor já usou entorpecentes? Já. Ainda usa? Não. Foi viciado? Considera-se viciado? Considera-se tratado? Eu me considerava um viciado, sim. E hoje não tocou mais, não toca mais, né? Não. Nem na prisão aparece por lá, não em lugar nenhum. Está com anos que o senhor não usa? Mais. Anos? Está com anos que o senhor não usa? 2018 eu parei. Eu tomei uma decisão de não... 18? Não está com mais. Poucos anos, então, o senhor parou? 19, 20, 21, 22, 23, 24, certo. 23. 5 anos. Certo. O senhor usava que tipo de entorpecentes? Eu usava maconha, eu usava crack. Certo. E eu usava maconha, crack, só. Certo, ok. Nesse dia do fato, qual era o estado que o senhor estava? Estava alcoolizado, estava bem, não tinha bebido nada, tinha usado entorpecentes? No dia do fato, no dia que o senhor tirou a vida do seu pai? Nós estávamos bebidos. Nós tínhamos consumido 4 litros de cachaça. Certo. Tanto o senhor quanto a vítima estavam alcoolizados? Nós dois juntos. Alcoolizados, certo. No interior da casa onde ele morava, onde o senhor estava com ele? Foi, no interior. Você tinha vindo, me parece, do toque que tinha brigado com a mulher, algo parecido? Sim. Estava quantos dias com ele, mais ou menos? Eu cheguei na sexta-feira, como citou a minha irmã, e o fato aconteceu no sábado. Certo. Alguém presenciou esse fato? Não, senhor. O senhor chegou em casa e confessou para a irmã, né? Sim, senhor. Certo. Naquela mesma noite? Sim, senhor. Certo. O senhor foi preso no outro dia, dias depois? Eu fui preso no domingo pela parte da manhã. Eu pedi para ela chamar a polícia, na verdade, para me entregar. Certo. O senhor morou com os pais até que idade? Eu saí de casa, eu acho que eu tinha uns 13 anos. 13 para 14 anos. Por quais motivos você saiu de casa? Eu saí de casa pelo fato de o papai ele ter descoberto que eu usava, né, maconha, cigarro, e eu comecei a usar cheiracola. Certo. Ele me fragou e ele me espancou. Certo. Não com cinto nem com cipó, ele me espancou de uma forma bastante violenta. Eu consegui me sair dele porque eu fui para debaixo da cama. Socos, chutes? Soco, chute, certo. Todo tipo de... Certo. O senhor, nessa época, aqui foi sua mãe que depuseram, né? Sim. Sua mãe. Ela era casada com seu pai, morava com seu pai. Eles nunca foram casados, eles eram só... Conviviam maritalmente. Sim. Né? São quantos filhos? Nós somos 2 casais. 2 casais. Qual é a ordem do senhor? Mais velho? Onde é que está? Eu sou o primeiro, aí tem mais um irmão meu. O senhor é o mais velho? Sou o mais velho. O mais velho? E os outros abaixo do senhor? O senhor é o mais velho, né? O senhor está com quantos anos? Vou fazer 43 anos agora, dia 8 de outubro. Os que estão abaixo, qual a idade, mais ou menos? Vá abaixando. O meu irmão, ele deve ter uns 42. Ok, e abaixo dele? Aí tem essa minha irmã que está presente aqui, ela deve ter uns 40. E abaixo? Aí tem uma outra que deve ter uns 39. Certo. Tudo próximo, né? Sim. Certo. Os outros têm envolvimento com o uso de entorpecentes? Ou tiveram? Que eu saiba, não. 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 Por isso, o senhor disse, me parece que ele não agrediu os outros, é isso? Ele disciplinava, como disse o meu cunhado. Na rédea, no controle ali. Ele disciplinava eles, né? De uma forma de pai. Um pai disciplina um filho. Sim. Ok. E o senhor, ele foi mais radical, mais duro? Ele era mais duro comigo, na mais verdade. Velho, tem que dar exemplo, né? Tá certo? Envolveu-se, ainda adolescente, idade bem, vamos dizer assim, 12, 13 anos, né? Já envolveu com coisas, vamos dizer, pesadas, né? Entorpecentes. É verdade. Muito bem. Aí o senhor saiu de casa
E de lá já foi para Tocantins? Não. Ou não? Ficou ainda usando por aqui, para o Pará? Não, quando eu saí dessa vez, eu fui morar na casa de um homossexual, na verdade. Em Marituba mesmo. Fiquei lá um certo tempo. Depois que eu vi que ele estava se aproveitando muito de mim, né? Pelo fato de eu saber lavar louça, saber cozinhar, cuidar de uma casa. Certo, jovem. Aprendi com a minha mãe. Eu saí de lá. Certo. Eu saí de lá e fui morar na rua. Fiquei lá pela rua e de vez em quando eu ia na casa da minha mãe, né? Quando o papai via que eu estava lá e ele queria vir me agredir, aí eu saía correndo e ia me embora de novo para a rua. Certo. Teve uma vez que eu subi a notícia que eles tinham se separado, ele e a minha mãe. Aí foi que eu retornei para morar em casa, que eu trabalhava, né? Aí eu ajudei a minha mãe a criar os meus irmãos. Na verdade, eu gostava deles. Certo. Na verdade, eu gosto deles. É isso que eu ia falar. Né? Eu gosto deles. Muito bem. Então, este fato, o senhor disse que cometeu o fato, confessou e tomou até a iniciativa de falar para a polícia, no caso, lhe prender, né? Mais ou menos eu isso. pedi para minha irmã ligar, porque eu queria me entregar, sim, porque... O senhor está preso desde a época do fato? Meritíssimo, eu posso falar aqui? Fique à vontade. Eu fui preso no domingo pela manhã. Eu fui preso em flagrante. Eu fui conduzido até a seccional da Marambaia, né? E quando foi na segunda-feira, chegou um alvará para mim. Creio eu que um alvará provisório. Como eu não tinha onde ficar, eu retornei para a casa da minha irmã. Só que quando eu cheguei lá, estava acontecendo o velório, né? Eu ouvi uma comoção por parte de algumas pessoas. Eles, na verdade, queriam me matar, me lixar. Eu agradeço a Deus, primeiramente, de ir passando uma viatura na hora. Ele parou, o policial parou e perguntou para minha irmã o que estava acontecendo. Ela explicou para ele e pediu para ele me retirarem de lá, por favor. Ele me retirou, me conduziu para a seccional de Marituba. Quando chegou lá, o delegado que estava era o que tinha efetuado o meu flagrante. E aí ele me colocou numa cela lá de umas 4 horas da tarde até umas 8 horas da noite. Aí eu vi quando ele mandou me chamar. Ele me forçou eu assinar um papel lá, que eu perguntei para ele o que era. Ele disse que tinha ido uma pessoa lá, que está aqui presente, que tinha dito que eu cheguei no velório dizendo que eu já tinha matado meu pai e que eu ia matar a minha mãe e a minha irmã. Eu me recusei a assinar esse papel. Ele ficou bastante agressivo, sacou a arma e me ameaçou e me forçou eu a assinar o papel. Eu, com medo, já estava algemado, assinei o papel, né? E me conduziram de volta para a seccional da Marambaia e eu estou aqui. Certo. Vamos ver se eu compreendi. O senhor diz que após a prisão em flagrante, o senhor obteve um alvará de soltura, é isso pelo que entendi? Sim, senhor. Alvará da Justiça? Sim, senhor. Concedido? Isso foi o que? Audiência de custódia? Eu não participei de nenhuma audiência, senhor. E o fato aconteceu, qual foi o dia que o senhor falou que aconteceu o fato? Foi no sábado. De madrugada. De madrugada. Sim, aí eu fui preso no domingo. No domingo de manhã. Estava preso, aí chegou lá na seccional. Na seccional chegou um alvará. Na segunda.Sim, senhor. O senhor sabe qual o juízo, qual foi a vara de onde originou esse alvará? Não, senhor, não sei. Mas o senhor manuseou, a autoridade chegou e disse, olha, lhe colocou em liberdade. Foi, eu assinei o alvará, eles me deram o alvará. O delegado perguntou, por que tu tá solto? Eu disse, porque eu saí de alvará. Ele disse, cadê o alvará? Ele tá aqui. Aí eu mostrei para ele e ele ficou lendo o alvará e formalizou essa denúncia, né, que não é verdade, que não era verdade, era mentira. Ok. Após esse fato, eu perguntaria ao senhor, passa, o que o senhor fala acerca de situação que envolve o seu genitor? Claro, não é fácil, né? Com certeza. Arrependeu-se? Está arrependido? O que aconteceu mesmo? Estavam os dois alcoolizados, mas depois, quando voltou ao status quo normal, o que o senhor diz? O que o senhor... Meritíssimo, eu fiquei muito ruim.
Eu passei umas 5 noites direto sem dormir. Eu já estava ficando meio ruim da cabeça, né? Depois que eu consegui assimilar tudo, eu tomei uma decisão na minha vida de me voltar, na verdade, para os caminhos de Deus, né? Tomei uma decisão e eu cheguei à conclusão que a bebida ela não serve para ninguém com excesso, nem mesmo para, né? Porque eu já participei do AA e eu sei que lá eles classificam os bebedores. Tem o bebedor ocasional e tem o alcoólatra. Sim. Eu me enquadrava nesse alcoólatra. Sim. Então eu cheguei à conclusão que quando eu saí, eu não quero mais beber. Tanto que a minha filha, minha mãe, minhas irmãs, todas as pessoas que se aproximavam de mim diziam: Alcemir, tu é uma ótima pessoa. Pela tua baixa escolaridade, tu é um homem muito inteligente, Deus te abençoa, mas a bebida é que te prejudica. E eu cheguei à conclusão que é verdade. E eu não quero mais beber quando eu sair, em nome de Jesus. Certo. Aí o senhor foi preso, está preso até hoje, né? Sim, senhor. Certo. O senhor está em qual carceragem? Eu estou lá no CTM2. Marituba? Não, fica em Ananindeua. Ananindeua, né? Certo. Ok. Na denúncia do Ministério Público foram arroladas auxilência à sua mãe, né? É isso? A minha irmã e a minha mãe. A Auxilênia é a irmã? Minha irmã. Certo. Luiz Cláudio? É o meu cunhado. O Rogério? Não conheço. Policial militar. Caio Juan? Acho que policial militar. Não conheço. Certo, ok. Eu estou satisfeito, o acusado está à disposição das partes pela ordem ao Ministério Público. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Alcemir. Bom dia, senhor. Alcemir, eu começo dizendo que eu estava curioso por essa oportunidade de poder estar numa sessão de julgamento na sua presença, né? E entender melhor o que aconteceu. Essa é a primeira vez que você decide falar sobre esses fatos, não é isso? Sim, senhor. E eu te pergunto, o motivo do teu silêncio nas oportunidades anteriores foi porque o delegado adotou essa postura agressiva com você, tentou colocar você como autor dessas ameaças aí contra a sua irmã, sua família que não existiram? Foi por conta disso? Ou foi por algum outro motivo qualquer de o senhor não querer se pronunciar anteriormente? Na verdade, senhor... Como é o seu nome? Gerson. Senhor Gerson. Na verdade, eu sabia que eu ia participar de um júri, então eu me reservei até aqui. Ah, entendi. Foi opção, escolha própria, então. Sim, senhor. Entendi. Então, já que o senhor está falando livremente sobre o que aconteceu, eu te pergunto, por quê? Por que, Alcemir, você matou seu pai? Qual o motivo? Não teve nenhum motivo para me tirar a vida do meu pai. Foi um acidente, senhor. E nós tivemos uma discussão lá, e ele ficou bastante agressivo comigo, e ele estava com um teçado na mão, né? E eu fui tentar desarmá-lo, na verdade, para ele não me machucar. E aí foi nessa hora que aconteceu o óbito. Senhor. Esse teçado nunca apareceu no processo, né? Eu não sei, se ele não foi citado, não está. Teve luta corporal entre vocês? Não, senhor. Não teve luta corporal? Não, só na parte quando eu fui tentar desarmá-lo, aí sim. O senhor chegou a agredir o seu pai? Não, senhor. E como foi que se deu esse enforcamento? Foi assim, senhor. Eu disse para ele que eu estava com fome, né? E ele disse, meu filho, tem um peixe temperado aí na geladeira, mas não tem gás, meu filho. Aí foi que eu disse para ele, então espere aí. Aí eu fui lá na frente, lá no comércio, comprei 1 litro de açaí, comprei 2 sardinhas, comprei 1 quilo de farinha. Aí retornei de volta. Quando eu retornei, a minha irmã Auxilênia, o meu cunhado, já estavam presentes lá. E aí eu fiz uma farofa, coloquei o açaí numa vasilha e eu comi, conversando com a minha irmã e com eles lá, dizendo para ela que eu já tinha comprado um peixe e que no domingo nós iríamos para lá, para nós confraternizarmos em família.
né? E aí foi que ela disse que sim, mas que ela não queria bebida lá. E aí eu disse, não, mas nós já conversamos aqui que quando for à noite, né, nós vamos, depois do almoço, depois de tudo, da merenda, nós queremos ir para a igreja. Nós já tínhamos combinado. Ela disse que sim, tá bom. Aí foi que ela disse, tá bom então, mano, eu já vou. Isso já era umas 10 e pouco da noite, umas 11 horas, sei lá, por aí. Aí ela foi embora com meu cunhado de moto. E nós fiquemos lá, nós dois. Eu fiz, né, a farofa lá, nós comemos lá, tudinho. Só que eu ainda fiquei com fome. Eu disse, pai, ainda estou com fome. Ele disse, meu filho, frita, vê se tu frita esse peixe aí. Aí eu peguei, olhei assim, né, e não vi nenhum combustível para fazer o fogo para nós fritarmos o peixe. Aí foi que eu olhei pro canto da casa assim, tinha um pedaço de madeira esculpido, umas carrancas nesse pedaço de madeira de mais ou menos 1 metro e pouco de altura. E aí eu peguei esse pedaço de madeira e esse teçadinho, que era um teçado pequeno, e disse que eu ia tirar uma lasca desse pau para me fazer o fogo. Quando eu falei isso, ele tomou o teçado da minha mão e começou a falar um monte de coisa, que eu tinha vindo de Araguaína, que era para infernizar a vida dele, que não sei o que isso. E aí foi que ele ficou falando um monte de coisa e fazendo gestos de agressão com o teçado na mão. E aí foi que eu tentei mobilizá-lo para arrancar esse teçado da mão dele. Aí foi nessa hora que aconteceu o óbito. Quando eu percebi que ele estava em óbito, né, que eu virei ele assim... Mas só um minuto, Semir. Sim. O senhor falou que tentou tirar esse teçado da mão do seu pai e aconteceu o óbito, mas o óbito do seu pai foi por asfixia. Pois é. Como foi essa asfixia? Eu tentei mobilizar ele com o cinto e nós caímos no chão. Arranquei esse teçado dele, só que eu fiquei segurando. Eu acho que foi nesse intervalo que, pelo fato dele estar bebido, né, e eu também, eu não percebi que ele entrou em óbito. E aí o corpo do seu pai foi encontrado em cima da cama de bruço. Pois é, aí nessa hora que eu percebi que ele estava em óbito, eu peguei ele, botei ele na cama e tentei reanimar ele, só que aí eu percebi que ele estava sem os batimentos cardíacos, aí eu fiquei sem saber o que fazer. Entendi. O senhor tem certeza que o senhor estava enforcando ele no chão, não era em cima da cama? Porque o seu pai estava deitado na cama de bruço, de peito para a cama. Pois é, eu que coloquei ele na cama, que eu tentei reanimar. Posição de bruço? Sim, senhor. Mas como é que você vai fazer a reanimação de uma pessoa estando a pessoa de bruço e você nas costas da pessoa? Não entendi. Pois é, nem eu. Nós estávamos, na verdade, muito embriagados. Nós tínhamos bebido 4 litros de cachaça, nós dois. Entendi. Seu Alcemir, o senhor relatou aqui que o seu pai ele era muito mais severo com você do que com os outros irmãos. E mesmo assim, você, vindo de Araguaína, você preferiu se instalar na casa do seu pai? Por que você procurou o seu pai? Por que você não procurou a sua irmã, por exemplo, ou a sua mãe? Na verdade, seu Gerson, eu amava o meu pai, né? Pode não parecer para vocês pelo fato que aconteceu, mas eu amava o meu pai. Quando eu olhei para ele, que eu vi ele com as bocas, que faltavam dentes na boca dele, a forma como ele estava, com cara de alcoólatra, eu fiquei com muita dó do papai. Mas, como eu já tinha vindo bebendo lá de Araguaína, né, eu me deixei levar pelo impulso. E aí nós fomos bebendo de novo. O senhor tinha motivo para matar o seu pai? De jeito nenhum. O senhor veio de Araguaína com a intenção de matar o seu pai? Não, senhor. Quando o seu pai expulsou de casa, após agredi-lo de forma intensa, por descobrir que o senhor tinha envolvimento com drogas, o senhor quis matar o seu pai nessa época? Não, senhor. Não, ele inclusive, ele tinha uma arma, era uma garruncha de um tiro daquelas que coisa assim. Teve uma vez que ele deu uma tapa na cara da mamãe e eu vi, os meus irmãos viram, eu gritei, não bate nela, seu desgraçado, seu isso. Ele pegou a arma e correu lá para fora atrás de mim. Eu me escondi, né? Se eu tivesse intenção de matá-lo,
eu tinha desarmado ele e tinha executado, mas não, eu nunca tive essa intenção, né? Eu tive envolvimento com pessoas do crime, né? E se eu tivesse intenção de matá-lo, eu tinha feito, mas não, nunca se passou isso pela minha cabeça. Inclusive eu via na vida de outras pessoas acontecimentos de pessoas que tinham feito com a mãe, com a avó, com a tia, com a irmã, com coisa, mas nunca se passou pela minha cabeça de um fato desse acontecer na minha vida. Seu Alcemir, o senhor acabou de falar que o senhor tinha envolvimento com outras pessoas envolvidas com crimes. Sim, senhor. E eu lhe pergunto, não seria esse o motivo do seu pai ser mais agressivo com o senhor do que com os seus irmãos, que não tinham envolvimento com pessoas envolvidas com crime? Você sabe dizer se esse poderia ser um dos motivos dessa agressividade do seu pai? Não, na verdade, ele não chegava no conhecimento dele isso, porque eu me lembro que nessa época, era a época de pinchador. Desses caras que sair riscando por aí pela coisa. Sim. E era com essas pessoas que eu tinha movimento. Entendi. E ele não... Nem ele nem a mamãe não sabiam desses envolvimentos. Seu Alcemir, eu lhe agradeço. Eu não tenho mais perguntas a você. Sim, senhor. O acusado está à disposição da Defensoria Pública. Doutor Rafael Salles tem a palavra. Bom dia mais uma vez, seu Alcemir. Bom dia. O senhor respondeu rapidamente ali ao doutor promotor, mas quando aconteceu essa altercação entre o senhor e o seu pai, o senhor já tinha bebido junto com ele mais ou menos que quantidade de bebida? Olha, quando eu cheguei pela manhã de Araguaína, era por volta das 6:30 da manhã, né? Pelo fato de eu passar em frente lá do Almir Gabriel e me lembrar que eles tinham, né, morava lá, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou descer aqui. Aí eu desci lá. Quando eu me encontrei com ele, eu já estava bebendo. Eu vinha bebendo, eu comprei 1 litro de conhaque lá em Araguaína e eu vim bebendo ele no ônibus. Quando chegou em Imperatriz do Maranhão, eu tinha bebido 2 latinhas de cerveja. E aí quando chegou lá, que eu me reencontrei com ele, já eram umas 9 horas da manhã, e aí nós começamos a beber de novo, só que aquela tal de buchudinha, que é cachaça mesmo. E aí eu tive um coma alcoólico na sexta-feira. Eu me acordei no sábado por volta das 5 horas da manhã e nós continuamos a beber de novo. Só que dessa vez já comprei, foi eu mesmo que comprei, 1 litro de cachaça. E aí depois eu comprei outro litro e depois nós fomos na casa da minha irmã falar com ela, falamos com o Cláudio e aí nós retornamos. Eu comprei outro litro. Na verdade, nós tinha 4 litros. Certo. Então, tanto o senhor quanto o seu pai tinham bebido uma quantidade grande de álcool. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando esse fato aconteceu, o senhor estava bem embriagado. Nós estávamos, sim, senhor. O senhor recorda se na hora o senhor estava confuso, o senhor acha que estava lúcido, o senhor lembra bem do que aconteceu, a sua memória ela é mais difusa, o senhor tem uma recordação boa ou o senhor estava confuso quando aconteceu isso? Eu tenho uma recordação boa. Eu estava com fome, na verdade, eu estava com fome. O senhor se contava com bom controle do seu gestual, do seu caminhar lá? Ou o senhor estava meio aquele andar grogue de bêbado? Olha, pelo fato de eu ter ido no supermercado, ter feito a compra, eu acho que eu estava, porque nós tínhamos almoçado, né? Quando eu bebo, quando eu como, eu custo ficar bêbado. Mas quando eu bebo e eu não como, aí eu fico bebo rápido. Eu tinha comido nesse dia e eu estava com fome, eu queria comer. Nós tínhamos bebido. O último litro, ele estava um tanto, desse tanto para acabar, quando aconteceu, para finalizar. O conteúdo de dentro, ele estava quase para acabar. Aí o senhor foi tentar fazer o fogo, seu pai se aborreceu porque o senhor mexeu lá com os objetos dele. Foi isso? Foi. Eu não ia tirar a cara da carranca. Era tipo esses negocinhos, essas coisas que tem aqui, ó. Esculpido assim na madeira. Certo, entalhado. Que eu acho que nem era dele, eu acho que era do Cláudio. E aí eu não ia tirar a parte do coisa, eu ia tirar a parte de trás. Só que ele não gostou. Ele ficou bastante agressivo. Ele começou a chamar um monte de palavrão e aí eu
eu perdi o controle e ele também, e veio acontecer essa tragédia. Ele primeiro falou palavrões pro senhor, Sim, senhor. depois ele partiu pra agressão mesmo física. Foi, senhor. Se ele não fosse um senhor já de idade avançada, você acha que ele teria conseguido lhe bater de novo? Como batia quando o senhor era jovem? Olha, acho que não, porque eu ia correr. Eu ia correr se ele viesse. O que era pra mim ter feito, né? Uhum. Era pra mim ter deixado ele lá e eu ter ido me embora. Essa agressão que ele tentou fazer no senhor era no padrão de quando o senhor era jovem e morava com ele? Foi. Era o mesmo tipo de comportamento? Ele me falou, por que tu veio de lá? Tu veio só infernizar pra cá? Aí Entendi. Aí no momento a sua intenção era só controlar o comportamento lá dele? Era que eu fiquei com medo dele me cortar com teçado. Eu tentei desarmá-lo só. Tentou segurar. Mas aí, com muita força. Foi. O senhor, essa sua força excessiva que o senhor empregou, o senhor acha que foi pelo quê? Por o senhor estar porre? Por o senhor estar muitas horas acordado, cansado da viagem? O que foi que influenciou para o senhor perder o seu controle? Olha, eu acho que foi a forma como ele reagiu, né? Eu já estava muito tempo sem falar com eles todos. Eu falava, como eu disse a minha irmã, via WhatsApp, via chamada de vídeo. E eu falei para ele, eu disse, pai, te amo, pai. Ele também, eu te amo, meu filho. Poxa, pai, o senhor está sem dente na boca. Ele, pois é, meu filho. E eu queria ajudar ele a fazer, né, os dentes dele. Na verdade, eu queria comprar um terreno para mim aqui, que eu não tenho. Poxa, mas veio acontecer essa tragédia. Certo. Mas o senhor afirma que em nenhum momento o senhor teve intenção de tirar a vida dele? Não, de forma nenhuma. Foi acidental a morte? Foi, irmão. Foi, infelizmente, foi. Satisfeita, excelência? Borcém de Nazaré. Fale próximo, microfone próximo. Alcilene Borcém de Nazaré. Alcilene Borcém de Nazaré, né? Muito bem. Dona Alcilene, a senhora é brasileira, casada, solteira? Brasileira, solteira. Profissão da senhora? Doméstica. Doméstica, né? Nome do seu pai? Antônio de Nazaré. Antônio Nazaré, né? Nome da sua mãe? Algarina Borcém Pereira. Muito bem. Dia, mês e ano que a senhora nasceu? 5/6/1983. O endereço da senhora? Rodovia BR-316, Viver Melhor Marituba, quadra 4, bloco 26, bloco 28, torre 16, apartamento 102. Município de Marituba. Isso. Muito bem. Portadora carteira de identidade, número 5135063, Quinta Via, expedida em 5 de julho de 2021. E também portadora do CPF 926-106-412-49, a qual fora apresentada em juízo, em seguida lhe será devolvida. Dona Alcilene, consta dos autos que, em decorrência deste fato, a senhora prestou declarações na polícia e também na justiça, é isso? A senhora recorda disso? Na justiça? Sim, no Poder Judiciário, no fórum. Recorda? Uhum. Ok. Eu pergunto para a senhora foi rolada pelo Ministério Público e consta nesta ação penal como vítima Antônio Nazaré. Qual é a relação de parentesco da senhora com a vítima? Filha. Filha, né? Em face do afirmado, deixa de prestar o devido compromisso legal. Em face do afirmado, prestando declarações na polícia e na justiça, eu passo a palavra às partes, pela ordem, a acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Dona Alcilene. Bom dia. Tudo bem? A senhora é filha da vítima, né, do seu Antônio. Irmã do acusado. Sim. Conte pra gente o que aconteceu. O que aconteceu é que meu irmão chegou na sexta-feira de Araguaína, aí no reencontro de pai e filho, que dois que bebiam, começaram a beber. Eu fui à noite na casa, ver ele também. Vim de lá, estava tudo bem. No sábado eu fui trabalhar, não vi eles. No domingo ele chegou na minha casa, falou o que tinha acontecido. No domingo foi pela manhã ainda que ele lhe procurou? Sim. Ele foi até a sua casa e disse que aconteceu o quê? Que ele tinha matado meu pai. Ele declarou isso espontaneamente à senhora? Sim. Ele parecia nervoso, ele estava frio? Estava triste. Triste. Mas ele não aparentava nervosismo? Estava nervoso. Agitado? Estava nervoso, estava triste.
Certo. E disse que não era para ter acontecido aquilo. Ele disse como ele matou o pai de vocês? Não. A senhora tem certeza? A senhora não chegou a relatar se ele matou a tiros, a facada, Não, ele enforcado? falou que ele, isso, amassou o pescoço dele. Disse como foi que ele... Não, detalhes não. Ele disse a senhora o que ele utilizou para fazer isso? Não me recordo, não. A senhora chegou a duvidar daquilo que ele estava dizendo, a senhora? Cheguei. No começo, quando ele acreditei. relatou, a senhora não acreditou? Não acreditei. E o que a senhora pediu para alguém verificar o que aconteceu? Eu pedi para ele entrar, que ele estava do lado de fora. Ele entrou, aí meu filho escutou o que tinha acontecido. Aí eu chamei meu marido e pedi para ele verificar, que eu não acreditava mesmo. E ele pegou, foi para lá e constatou. Aí ele foi para lá, identificou o seu pai morto e ligou para a senhora para avisar. E o seu irmão ainda estava na sua casa nesse momento. Sim. O que a senhora fez a partir daí? Eu estava chorando. A gente conversou um pouco. Eu falei umas coisas para ele, falei que não era para ter acontecido, porque assim, ele tem um histórico que o papai maltratou muito ele. Então eu estava falando para ele isso, aconselhando. Tudo que tu passou, tudo que a gente, todos nós vivemos, só que ele foi mais. Então não era para tu ter feito isso. Tu tem uma vida inteira pela frente, tu tem noção do que tu fez. Aí ele falou que ele tinha noção que ele ia pagar um preço alto. Entendi. Aí só que ele disse, não era para ter acontecido, Lênin. Aí o papai me provocou. E aí eu não quis mais saber, porque eu estava chorando, nervosa. E falou aí que o pai o provocou. Porque o papai tinha problema com o alcoolismo e ele era muito agressivo quando a gente falava as coisas que não agradavam a ele. Então, acredito que eles dois bebidos ali no momento de conversa, com tudo que eles viveram, tudo que o papai fez para ele, eu acho que entrou em conflito no meio da bebida. Quantos anos seu pai tinha? 65. 65. E tinha o hábito de beber. Ele bebia bastante. Ele bebia com frequência? Muito. Por isso que ele não morava comigo, porque ele... Bebia muito? Muito. Entendi. Ele não aceitava morar com... Quem não aceitava? Ele não queria morar com a gente, nem comigo, nem o seu com meu pai não queria morar com vocês, preferia morar só. Isso. Certo. A sua mãe já não morava mais com ele? Não, já há muitos anos. A minha mãe não vivia. Separou dele? Isso. Quando ela separou, eu tinha 15 anos. Mas separou por motivo de bebida também? Foi, ele batia nela, ele maltratava ela, batia na gente. Tentou matar ele várias vezes. Quem tentou matar? O meu pai tentou matar ele, o meu irmão, várias vezes. O seu pai tentou matar o seu irmão várias vezes? Por causa de bebida. Aí depois o meu irmão teve problema com drogas, e aí meu pai não aceitava e não sabia resolver. Na época não era tão simples, e aconteceu as agressões. Dona Alcilene, a senhora chegou a relatar, né, que o seu irmão disse à senhora que matou o seu pai utilizando um cinto para estrangular. Foi, teve um cinto, não sei se foi, não me lembro agora se ele me disse que foi com um cinto, mas teve, porque na verdade... A senhora lembra de ter um cinto envolvido na história aí? Isso. Entendi. Mas... Porque eu dizia, não quero saber, então, mas se eu não me engano, teve uma história. Certo, mas esse fato do seu pai já querer matar o seu irmão, a senhora nunca tinha relatado isso? Não, nem em depoimento, relatei. Né? Não consta aqui no seu depoimento que... Mas consta que ele me ameaçou e não é verdade. Quem lhe ameaçou? O meu irmão. Seu irmão não lhe ameaçou? Não. Certo. E eu contei, do jeito que eu tô falando aqui, eu contei como foi a nossa vida. Só que eu tava muito, muito abalada, eu não conseguia assim. Aí eu dei um outro depoimento depois que não consta esse depoimento em canto algum. Certo. Nesse depoimento que consta aqui, a senhora relata foi do dia do crime. Que a senhora relata que seu irmão já morava para Tocantins, né? Isso, Araguaína. Cerca de 13 anos nessa época. Uhum. Que o seu pai, que ele tinha muita mágoa do seu pai. Isso. E que não tinha um bom relacionamento. Isso. Né? Mas sobre esse fato do seu pai já querer
matar o seu irmão aqui, a senhora nunca tinha relatado, pelo menos não consta aqui no seu depoimento, mas a senhora está afirmando agora que isso aconteceu. A senhora sabe dizer se nesse dia o seu pai queria matar o seu irmão? Eu soube pelo vizinho que eles tiveram uma desavença. Porque lá? Uma discussão. Lá na casa do seu pai? Isso. Eles brigaram, discutiram bastante. Só que depois ele disse que ele não ouviu se ele matando ou fazendo alguma coisa. Ele disse que ele não teve um barulho, assim, não teve. Teve logo cedo uma discussão. Que o papai falava alto, ele também fala alto, eu não sei. Para ele dizer, ser sincero lá, o que aconteceu eu não sei. Certo, aí o seu irmão chegou na sua casa já dizendo o que aconteceu. Isso. Na verdade, assim, o que aconteceu foi dentro da casa do seu pai e ninguém viu exatamente. Isso. A única pessoa que poderia esclarecer seria o seu próprio irmão. Isso. Que tudo que a senhora sabe foi o que o seu irmão relatou. Porque a senhora também não viu nada. Infelizmente não. Certo. Quem chamou a polícia? Foi o meu filho. Seu filho? E o meu marido. Aí a polícia foi até a sua casa e efetuou a prisão dele. Foi lá no local. E Primeiro aí foi na casa do seu pai. Isso. E de lá eles foram até a sua casa. Isso. Ela sabe dizer se o seu irmão chegou a dizer o que aconteceu para a polícia ou em juízo? Se eu não me engano, ele confessou. Ele confessou o que fez. E não sei se contou detalhes. Certo. Não sei. Aí eu lhe pergunto, qual seria o motivo para o seu irmão matar o seu pai? Olha, é que nem uma vez eu falei para ele. Não existe um motivo para você tirar a vida de uma pessoa, né? Não, na minha opinião, não existe. Mas a gente que passa pelas coisas, a gente tem as nossas feridas. Eu sei das minhas, ele sabe das dele. Eu tenho os meus motivos. Essas feridas que a senhora relata é o sofrimento que vocês passaram com o pai de vocês? Isso. Ele batia na senhora? Batia, só que não muito em nós três menores, mas nele. E muitas isso vezes. Desenvolveu na senhora uma vontade de matar o seu pai? Não, jamais. Nem eu disse pra ele. Nunca quis matar ele, sempre pelo contrário. Eu disse que eu ia cuidar dele, que eu não ia deixar ninguém maltratar ele, que eu ia cuidar dele até ele ficar velhinho, até ele ir. E eu tinha muito medo de encontrar ele morto, porque ele bebia, caía, ele tinha pressão alta. Então, todas as vezes que eu chegava e via a casa fechada, eu tinha medo. Aí um dia ele disse pra mim, eu ainda não vou morrer, minha filha. E aí eu disse, eu vou cuidar do senhor. Uma vez ele caiu e eu disse que eu ia cuidar dele. Entendi. Seu irmão passou muito tempo fora, aí ele retornou nesse período aí da morte do seu pai. Por qual motivo ele retornou para cá, para casa de vocês? Para cá, para o estado do Pará? Ele estava se separando da mulher dele, e lá ele não tem família. Aí ele veio procurar nós. E aí ele sabia que eu morava em Marituba, ele não sabia onde era a minha casa, ele sabia, por chamada de vídeo, ele sabia que o meu pai morava no Almir Gabriel. Aí eu fazia chamada de vídeo para eles se falarem tudinho. E aí ele foi procurando e reconheceu a casa que ele via em chamada de vídeo. E como meu pai era conhecido no meio dos homens que bebiam com ele lá, acharam ele, eu tô atrás do meu pai, assim. E quando a senhora chegou na casa do seu pai, o seu irmão já estava lá? Já tinha encontrado ele. A senhora não sabia que ele vinha? Não, a gente não sabia que ele vinha. Certo. Ele chegou a dizer à senhora, olha, mana, então olha, Silene, não sei como é que ele chama a senhora, olha, eu matei o papai por conta disso, ele estava me agredindo, ele sabe dizer se o seu pai chegou a agredir nesse dia eu sei que eles tiveram desavenças. Se ele, papai, agora, como foi essa desavença, a senhora não sei. Sabe. Não sabe se foi só uma discussão de boca, se foi uma agressão física. Acredito que o papai tenha ido pra cima dele, porque ele era meio atrevido. E aí ele tenha revidado por já ser adulto, não sei, a atitude de cada um. Mas no dia que ele me falou, foi isso. Mana, matei o papai. Assim, analisando aqui o laudo que foi feito no seu pai, não existe nenhum resquício de violência física, a não ser as marcas deixadas pela asfixia que o seu pai sofreu. Então, não há no corpo do seu pai, no cadáver da vítima, não há nenhuma marca de que tenha ocorrido uma briga
ou então lesões que sugerem uma briga. Por exemplo, lesão na forma de raladura, cotovelo, pequenas escoriações nas mãos, pequenos cortes no rosto, ou então sugestivos de quem se defende ou de quem agride alguém. Não existe nenhuma outra lesão senão as marcas no pescoço deixadas pela asfixia. Então, assim, o que a senhora está me dizendo, assim, não... O corpo do seu pai... Não, eu não disse que teve uma discussão. Eu disse, eles devem ter se desentendido. A senhora falou que houve uma desavença mais cedo. Mas a desavença, na minha visão, não sei a sua, pode ser verbal ou agressão. Acredito que tenha sido verbal. Muito verbal. Mas a senhora falou aqui que o seu pai poderia ter ido para cima dele e ele se defendeu. Uma coisa, pelo que eu conheço, estou falando do meu pai, certo? Pelo comportamento que o seu pai apresenta. Exatamente. Era da índole dele partir para cima para agredir os outros. Eu entendi a pergunta assim. Isso. Entendi. Foi encontrado no seu pai não vou dizer nem uma grande quantidade, mas uma quantidade absurdamente exagerada de álcool no sangue do seu pai. Eu estava conversando com o doutor Arimateia aqui, que é médico legista, está acompanhando este julgamento, e eu conversava com ele ali antes do julgamento e perguntei a ele sobre essa quantidade de álcool no sangue, né? Se essa capacidade, com essa capacidade, se o seu pai poderia, pelo menos, se defender das agressões, ou se essa quantidade de álcool seria suficiente para matar o seu pai. Aí ele falou, bom, depende, porque cada organismo reage de uma forma. E se a senhora está me dizendo que o seu pai tinha problema com bebida, então a gente presume que era comum ele beber. Todos os dias. Então, é comum a gente presumir que o seu pai já tinha uma certa resistência para o álcool. Mas ainda assim, por mais que as pessoas tenham resistência para o álcool, com essa quantidade de bebida, era pouco provável que o seu pai conseguisse até mesmo se defender das agressões que ele estava sofrendo, tanto que foi morto por asfixia. E foi o que eu falei para ele. Pela idade, pro meu irmão. Pela idade, eu disse que ele não tinha defesa, mas que ele era ignorante, ele era, como é que digo assim, atrevido. Entendeu? Ele era agressivo. Isso. Por mais que ele já não tivesse mais idade, mas ele ainda já era um senhor de idade, já, né? Aí, 75 anos com esse problema de álcool. Isso, entendeu? Então, quando ele bebia, ele ficava um pouco mais. E ele já estava muitos dias bebendo quando ele chegou, né? Tipo, eles não começaram a beber aquele dia. Sim. Na quarta-feira eu fui lá, pedi para ele parar, porque ele ficava tremendo. Aí ele tinha problema de pressão, tomava remédios que não podia misturar com a bebida. Então eu disse para ele que aquilo fazia mal. Aí eu pedi, ele disse, eu vou dar um tempo. Ele só parou na quinta-feira. Na sexta, quando ele chegou, eles continuaram. Recomeçou. E eles beberam bastante. Tá certo. Dona Alcilene, eu não tenho mais perguntas à senhora. Obrigado. Tá ok. O depoente está à disposição da defesa. O doutor Rafael Salles tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Alcilene. Bom dia. Deixa eu lhe perguntar, só para a gente esclarecer mais algumas coisas. A senhora disse aqui, respondendo ao doutor promotor, que o pai da senhora e do acusado, ele maltratava os filhos, principalmente o acusado aqui presente. Quando a senhora diz maltratar, a senhora se refere a emprego de violência realmente? Olha, com ele sim. Com nós, assim, foi uma... como é que eu digo? Ele corrigia da maneira dele, só que com nós não era com tanta agressividade, entendeu? A agressividade que a senhora diz era como? Era violência, era cinto? Pau, qual tipo de agressão? Se pode de pau. Ele chegava a golpear com madeira? Muitas vezes. Constantemente? Quando nós éramos jovens, sim. Quando ele expulsou ele de casa, ele tinha 14 anos. Aí já ficou... Mas e aí ele proibia ele de ir em casa, ver nós, essas coisas. A senhora saberia dizer se quando ele saiu de casa na cidade foi por causa das violências que ele sofria? Foi por causa que o papai descobriu que ele estava começando a usar, parece que foi com 14, se eu não me engano foi com 14. E aí o papai não aceitou de jeito nenhum.
bateu e expulsou. Então no caso não foi ele que saiu de casa, foi o pai da senhora que expulsou ele de casa. Essas violências que ele sofria era diário? Eu não lembro se todo dia, mas era bastante. Era comum. Aí ele só voltou para casa quando eu já tinha 15 anos, que foi que o papai saiu de casa. Aí ele voltou um tempo, depois ele saiu de novo, foi morar sozinho, trabalhar, sempre trabalhou. E aí foi ajudar a mamãe a cuidar, acabar de criar nós. A minha irmã ainda era menor, a gente ainda não trabalhava. E aí, como ele trabalhava para ele mesmo, vendendo coxinha, vendendo picolé, a minha mãe dizia para ele olhar nós enquanto ela trabalhava. Aí ia fazer comida para dar para nós, essas coisas. Aí quando meu pai chegou uma vez que viu ele lá e tentou novamente. E aí a mamãe começou a proibir ele de ir em casa, mas aí... Proibiu o seu pai ou o acusado? O meu pai. Certo. O acusado nunca praticou violência com vocês? Não, com nós, irmão, não. A senhora disse que o pai da senhora também agredia a sua mãe. Sim. Com violência também. Fora a família, ele também era agressivo com outras pessoas na rua? Ele era um pouco ignorante. Com as pessoas na rua ele era ignorante, eu chamo essa palavra. Certo. Mas não chegava a brigar em bar, brigar em festa, esse tipo de coisa? Ele chegou algumas vezes mais novo. Velho ele já não dava mais conta, mas ele ainda era meio atrevidinho. Certo. Aí depois ele passou anos afastado, né? Isso. Alguma vez ele expressou para a senhora algum sentimento de ele ser traumatizado com as surras que ele pegava? Chegou. Ele sofreu muitas coisas na rua depois que ele saiu de casa, então isso... eu tenho uma coisa assim, eu já disse para minha mãe, disse para uma psicóloga que eu passei, cada um tem as suas feridas, né? Eu lido com as minhas de uma forma, eu tenho as minhas, eu não consigo imaginar assim como deve ser as dele, ainda mais depois do que aconteceu. Então eu acredito que seja, para mim é difícil, eu imagino que para ele seja bem mais difícil. Ao lado da ignorância, o pai da senhora, ele era uma pessoa que era de ofender as pessoas verbalmente, proferir ofensa, xingamento? Do que eu me lembro, sim. Quando a gente foi morar para Marituba, eu já tinha 10 anos. Eu me lembro que sim. Os vizinhos não gostavam. Mas eu acredito, eu não sei se eu tenho uma defesa assim eu achava que o papai era muito aquele homem muito do tempo antigo, entendeu? Aí eu acho que a ignorância dele vinha disso, não sei. Certo. Mas ele chegava a incomodar, inclusive, a vizinhança com palavreado, no caso. E também, pelo que eu entendi, o pai da senhora ele era alcoólatra. Sim, era alcoólatra. Bebia todo dia. O acusado que presenciou seu irmão era alcoólatra também? Eu acho que tem um grau de alcoolismo, sim, tenha, porque ele bebe bastante, e aí a mulher dele já convidou ele para ir no ar, já frequentou, então eu acredito que já tem. Quando ele chegou da casa do pai de vocês para lhe contar o que tinha acontecido, ele estava alcoolizado? Estava. Perceptível alcoolizado? Não tombando, caindo, mas estava bebido sim. Tá certo. Ele deu alguma explicação do que aconteceu? Se o pai da senhora tentou bater nele ou se ofendeu ele? Que eles se desentenderam. Ele falou isso. Que não era para ter acontecido, mas o papai foi afrontoso. Não chegou a lhe dar detalhes? Não. Até porque eu não queria ouvir, eu chorei, eu tampei o ouvido e não quis saber. A senhora já relatou para o doutor promotor, agora a senhora voltou a dizer para mim que ele disse que não era para ter acontecido, né? Quando ele diz isso, a senhora entende que ele não teve intenção de matar o seu pai? Ele diz que aquilo não era para ter chegado àquele ponto. Aí só que, como eu estou falando, eu não dei a oportunidade para ele me contar assim, mais detalhes. Mas eu percebi que ele estava... Aí quando ele me via chorando, ele dizia, não chora, mano, não chora. Pediu desculpa. Eu disse para ele que era para ele calar a boca, que eu não queria mais ouvir nada. E aí não dei a chance dele me contar, assim. Tudo bem, mas ele realmente falou para a senhora que aquilo não era para ter acontecido. Que não era para ter...
A senhora chegou a falar com alguma outra pessoa da vizinhança lá que tenha ouvido alguma coisa? Não, porque é apartamento, então eu fiquei dentro de casa, eu estava chorando muito. E só saí quando os policiais chegaram. Certo, ele não tentou fugir em nenhum momento? Não. No seu convívio com o seu pai, era comum que ele iniciasse desavença, criasse confusão por qualquer motivo? Depois de velho, não. Por conta da bebida, ele tinha desavença lá pro bar, mas eu acho que por conta da bebida, eu não sei porquê também, porque eu não ficava com ele lá. Só sabia depois. Mas não de briga, de discussões, só de bate-boca mesmo. Mas de bate-boca mesmo. Isso. Eu digo, por exemplo, o pai da senhora, quando em vida, ele era daqueles que bebe e fica valente, ou ele ficava na dele? Era valente. Ele era valente quando bebia. Mesmo sendo já uma pessoa de idade, isso não impedia ele de ser valente. Satisfeito, excelência. Obrigado, dona Silene. Nome completo do senhor? Luiz Cláudio Martins de Souza. O senhor pode falar um pouco mais alto e pelo seu microfone que é gravado, júri. Luiz Cláudio Martins de Souza. Muito bem. O senhor é brasileiro, casado, solteiro? Sou brasileiro. Casado, solteiro, divorciado, separado, amigado, convive maritalmente? Amigado. Convive maritalmente, tem uma companheira, Isso. União estável, né? Isso. Muito bem. Profissão do senhor? Sou autônomo. Faz o que na vida? Qual é a ocupação habitual do senhor? Eu sou atualmente, estou mexendo com serralheria. Serralheiro. Isso. O senhor é serralheiro, então. O trabalho numa serralheria. Não, eu tenho uma serralheria. Tenho certo. maquinário para executar serviços assim. Ok. Nome do pai do senhor? Mário Lima de Souza. Nome da sua mãe? Joselina Silva Martins. Muito bem. Dia, mês e ano que o senhor nasceu? 11/9/77. Muito bem. Endereço do senhor? Moro lá na rua Regiane Guimarães, Almir Gabriel, Marituba. Marituba, né? É o conjunto Almir Gabriel? Rua, casa? É rua Regiane Guimarães. Número? 21. Ok. Portador da CNH 041 42 384 47 38, com validade até o dia 14 de junho de 2023. 14 de junho? Isso. Daqui a 2 dias? 2 dias está expirando. Essa vai levar o farelo daqui a 2 dias, né? Muito bem. Portador da CNH. Agora vamos para identidade. É o 3895-07751 SSP São Paulo, né? Isso. A originária. E também portador do CPF 217-095-268-31, a qual fora apresentada em juízo e em seguida lhe será devolvida. Muito bem. Senhor Luiz Cláudio, o senhor foi arrolado nesse processo? Trata-se de uma ação penal de homicídio em que tem como vítima Antônio Nazaré. Senhor Antônio Nazaré, eu pergunto ao senhor, o senhor tem relação de parentesco com a vítima? Não, ele é pai da minha atual mulher, da minha atual esposa. Ele foi pai, era pai. O senhor convive maritalmente com a filha da vítima? Isso. Então ele era o seu sogro? Isso, exatamente. O senhor convive com ela já há quantos anos? Vai por 5 anos já. Certo. Então ele era o seu sogro? Era. Tinha um bom relacionamento com o sogro? Com certeza. Tinha. Bom? Certo. Ela então é irmã do acusado aqui presente? Isso, exato. Ele então é o seu? Cunhado. Certo. Tem bom relacionamento com o acusado aqui presente? Nunca tive desavença com ele. Não tem problemas com ele não? Não. Inimizade? Nunca tive. Certo. Então, em face afirmado, deixa de prestar o compromisso legal. Consta dos autos que em decorrência deste fato, o senhor chegou a prestar declarações na polícia, tá certo? Não sei se o senhor recorda. Isso. Mas consta que o senhor prestou declarações lá. Muito bem. Em face do afirmado, eu passo a palavra às partes. Pela ordem, a acusação. Doutor Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. O senhor não presenciou a morte do seu sogro? Não. Mas o que o senhor sabe contar? O que o senhor presenciou? Presenciei ele lá, caído, virado. Certo. Mas como o senhor chegou até lá? Como foi que chegou essa informação até vocês? Foi quando ele chegou em casa, de manhã cedo, batendo na janela, avisando o que ele tinha feito. E eu rapidamente saí. Antes disso, o meu enteado saiu primeiro que eu. Depois eu saí, peguei minha moto e fui lá atrás para ver. E realmente tinha acontecido mesmo situações.
Ele chegou no domingo de manhã Isso. na casa de vocês. O que foi que ele disse? O senhor lembra especificamente o que foi que ele disse? Ele chegou alegando que tinha feito, né? Que tinha feito o quê? Tinha matado o pai dele, falando pra irmã dele. Certo. Matei papai. E a irmã dele achando que era brincadeira, que era alguma coisa, efeito do álcool. Ele aparentava estar bêbado, né? Tava. Ele aparentava estar nervoso. O senhor lembra ou ele aparentava calmo? Aparentava, ele, sei lá, tinha horas que ele tava calmo, às vezes ficava nervoso e ficava estranho o comportamento dele. Certo. E ele relatou isso à sua mulher, Isso, que havia matado o pai dele. isso. A sua mulher não acreditou de começo, pediu para o senhor verificar isso? Não, eu que tive a iniciativa de ir lá ver, Certo. que a casa onde ele mora é minha. Certo. Eu que E o deixei seu ele sogro mora. Isso, eu que deixei ele morando lá. O senhor cedeu a casa para ele Isso, morar. exatamente. Aí foi que eu fui lá, E ele estava morto. tava morto. Como ele estava na casa? Ele tava em cima da cama virado de bruço, Deitado de pra bruço. baixo, isso. O rosto dele já tava tipo com de virado o rosto dele, então ficou tipo que Imprensado. ficou imprensado. Como quem tivesse... Não sei, sei que Impressionado. tava, eu acho que já tava frio já o corpo dele também, já tava. Certo. O senhor sabe dizer há quanto tempo ele já estava morto? Não tenho essa Então, ideia, informação. o senhor sabe dizer pelo menos se a morte tinha acabado de acontecer? Não, acabado não, mas foi recente ali, foi no mesmo à noite, amanhecer o dia, sei lá, de madrugada, não sei. Entendi. Sabe dizer como foi que isso aconteceu? Como foi que o seu cunhado, o Antônio de Nazaré, como foi que ele matou o seu sogro? Eu fiquei sabendo, a princípio dela me falou depois que ele falava pra ela, né? E como foi que... Contava em detalhes como foi que aconteceu lá tudinho. E como foi que aconteceu? Ele falou que ele tava batendo nele, depois, primeiro eles estavam conversando, aí um não aceitou, acho que a conversa do outro, assim que eu entendi, que ela me falou, né? Aí parece que eles começaram a se trocar socos, sei lá, aí não pega daqui, outro pega dali, e aí foi que eu entendi, que ele pegou, parece que enforcou ele. Sabe como foi esse enforcamento? O que ele utilizou para enforcar? Eu vi um cinto lá na casa depois, eu vi o cinto quebrado, sem a fivela. Provavelmente, pode ser que o cinto, não sei. Certo. Sobre esse fato deles terem brigado, trocado socos, o senhor nunca tinha falado isso antes? Não, nunca fui solicitado, nunca fui chamado. Sobre esses fatos de agressão que o seu sogro estava fazendo contra ele? Não, como assim? Sim. O senhor já prestou depoimento outras vezes? Não. Já? Tem depoimento seu no processo? Tem depoimento? Tem. Não, mas tá. O senhor prestou depoimento na delegacia já. E nesse depoimento na delegacia, o senhor não relatou este fato específico de que o seu sogro teria batido nele, ele teria batido, tipo, teria havido a briga. Essa briga. O senhor não relatou isso naquela oportunidade. O senhor sabe me dizer o motivo? Não, porque não foi assim. Não foi questionado, sei lá, não sei. Certo. E a briga assim que eu acho que eu tô falando é que eu acho que eu possa acontecer, porque ele era mais velho, era um senhor idoso já. Então não tinha, eu que imagino, né? Ele tentando se defender dele, o porte físico dele é bem mais avantajado do que o dele, né? Ele era um senhor frágil. O porte físico do Antônio aqui. Não, é dele aqui. Isso. Do Alcemir. Isso. Era bem maior do que o do pai Antônio. Com certeza. Aí o senhor presume que o seu... Pra tentar se defender, ele deve ter feito isso, O seu Antônio estava agredindo ele? Não, agredido não, se defendendo. O seu Antônio estava se defendendo dele. Isso. Mas o senhor não tem certeza porque o senhor não estava lá. Não, né? não estava lá, não. É que o senhor imagina que aconteceu. O seu sogro, o seu Antônio, ele era uma pessoa agressiva? Assim, com a gente, comigo, assim, nunca foi. Assim, com a filha dele, com a sua esposa, ele era agressivo? Não, na minha presença não também. Não que eu nunca vi. Ele chegou, a sua esposa chegou a relatar ter sido agredida frequentemente pelo pai ao longo da vida dela? Isso aí já eles têm um histórico mesmo de agressão dele, vinda da parte dele, né? Certo. Isso aí ela me conta, ela me conta. Mas em algum momento o senhor ouviu a sua esposa dizer que por conta dessas agressões
ela tinha vontade de matar o pai? Não, nunca vi. E em relação ao Alcemir aqui, o senhor tem conhecimento de que ele era frequentemente agredido pelo pai? Na infância, assim, devido aos relatos que ela me falava. Todos eles tinham alguma represária, alguma correção em relação a isso, né? Eles eram sempre... O senhor não conhecia o Alcemir, né? Quando o senhor começou o seu relacionamento com a dona Alcilene, ele não morava aqui. Não. Morava aqui, fora. isso. O senhor o conheceu quando ele retornou e... Mesmo no final de semana, né? Não. Já conhecia ele de pequeno. Ah, já conhecia ele de pequeno? O senhor tem contato com a família então há muito tempo? É assim, não era frequentemente. Certo, mas por vizinhança. Eu tenho conhecimento dele desde pequeno. E ele é usuário de drogas? Era, agora é. Na época que ele era pequeno, criança não, Sim, né? mas o senhor tomou conhecimento depois, quando cresceu? No longo da vida dele, ele foi começando a se envolver com esse tipo de coisa aí. Não tem conhecimento dele ser alcoólatra? Ele fazer uso de bebida alcoólica de forma descontrolada? O Alcemir? Ele bebe, não sei se é descontrolado, não sei como é. O seu sogro, ele era descontrolado para bebida? Ele era alcoólatra. Certo. E ele era uma pessoa que procurava confusão com todo mundo? Não, confusão não. Ele se metia em muitas brigas? Não, também. Assim, agora, depois de eu me envolver com ela, com a filha dele, ele nunca tive registro de eu ter que ir lá tirar ele, salvar ele de briga, de confusão, não. Certo. E também nunca soube dele ter arrumado confusão com alguém lá, por lá. Então, hoje tem 5 anos que o senhor se relaciona com a dona Alcilene. Por aí. Na época dos fatos foi em 2020, então o senhor chegou a conviver com ele cerca de 2 a 3 anos, com seu sogro. Já se relacionando com ela. Mas o senhor já conhecia antes, né? Ele já. E alguma vez o senhor ouviu ele se envolver em alguma confusão? Não, ao longo da vida sim. Como acho que todos já Mas no passaram. período que o senhor se relacionou com a dona Alcilene, o senhor não viu ele se envolver em confusão? Não. Por conta de bebida? Não, porque ele já estava um senhor idoso, então não tinha como ele se envolver em confusão. Ele não aguentaria, pelo porte físico dele. Ele era uma pessoa Eu idosa. pergunto, pela compleição física dele, também. Ele conseguiria se defender das agressões do Alcemir aqui, ainda mais com o hábito de ingerir bebida alcoólica? Não tem como. Não teria como se defender. Ele era uma pessoa frágil. Era um senhor bem... Aí eu lhe pergunto, o senhor sabe dizer o motivo pelo qual o Alcemir saiu de casa quando ele era adolescente, foi morar em outra cidade? O senhor tem conhecimento? Não tenho. Por que ele saiu de casa? Não tenho. Se ele saiu espontaneamente, se ele foi expulso pelo pai? Não, também. Tem história, relatos assim, só que não assim, não que venha de mim, mas que eu ouço, né? Que eu vejo. E o que o senhor ouviu? Conte pra gente o que o senhor ouviu, é isso que interessa pra gente, a informação. Não, que como ele e os outros irmãos também foram, sofreram agressões pelo pai, que o pai era severo, né? Então, por conta disso, eu acho que ele criou uma certa revolta na cabeça e... Algum outro irmão se revoltou por conta dessas agressões que o pai Não, que eu tenho conhecimento, não. Nenhum outro irmão do seu Alcemir desenvolveu essa vontade de querer matar o pai? Não. Se isso o senhor pode me afirmar com segurança? Com certeza. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado. O depoente está à disposição da defesa. O doutor Rafael Salles tem a palavra. Bom dia, senhor. Bom dia. Deixa eu perguntar, o seu finado sogro ele vivia só, né? Isso. Por que ele não vivia lá na sua casa com a sua esposa? Porque ele não queria. Ele mesmo não queria? A gente sempre puxando ele pra morar com a gente, ele nunca quis. Ele sempre quis ter o cantinho dele, só ele, sozinho. Certo. Só que constantemente nós íamos lá, entendeu? Ver como ele estava, suprir a necessidade dele de alimentação, entendeu? Certo. Aí se vê que ele tinha também o benefício dele, que ele recebia do governo, e a gente também auxiliava ele com os mantimentos, tudo que ele precisava lá. Certo. Então ele mesmo não queria morar com ninguém. Isso. Ele que não queria. Ele que optou. Tinha algum motivo, alguma coisa em particular que ele fazia, que ele não queria ninguém em casa, não gostava de barulho, não gostava de criança? Não, nunca teve. Nunca expressou para o senhor uma razão? Não.
Ele sempre quis estar só, sempre trabalhou, quando ele saía para trabalhar, voltava, ele não queria, ele falava que não queria incomodar ninguém, né? Não gostava de incomodar ninguém. Só que ele não tá incomodando, a gente falava, né? Só que o senhor não tá incomodando, entendeu? Certo. Quando ele bebia, ele ficava, o senhor deve saber, né? Tem pessoa que bebe e fica desagradável, fala alto, fala coisas que não deve. Ele tinha essa característica? Como todo usuário de álcool tem. A gente até, tipo assim, amenizava ele, já acalmando ele pra ele se deitar, pra ele dormir, pra ele tomar um banho, entendeu? Certo. A gente nunca revidou com agressão, brigando com ele, assim, por conta do álcool, né? Satisfeito, excelência. O nome completo do senhor? Rogério Lúcio Fernandes das Chagas. Muito bem, Rogério Lúcio Fernandes das Chagas. O senhor é brasileiro, casado, solteiro? Brasileiro, casado. Casado. Profissão do senhor? Policial militar. Qual é a patente? Segundo sargento. Nome do pai do senhor? Benedito Campos das Chagas. Nome da sua mãe? Cira Maria Fernandes das Chagas. Dia, mês e ano que o senhor nasceu? 25 de fevereiro de 1974. Endereço do senhor? Avenida Paulo Costa, número 1100, Água Boa, Outeiro. Outeiro? Sim. Certo. Portador do registro geral perante a PMPA sob o número 24468, desde 4/10/95. E também portador do CPF 452-120-66204, a qual for apresentada em juízo e em seguida lhe será devolvida. Muito bem. Sargento Rogério, o senhor foi arrolado neste processo? Trata-se de uma ação penal que tramita aqui na primeira vara do júri. Já tramitou na origem em Marituba, depois Ananindeua e agora aqui na capital. É uma ação penal de homicídio em que tem como vítima Antônio Nazaré. Eu pergunto ao senhor, o senhor conheceu a vítima? Não, senhor. Não conheceu? Não, senhor. Não tem nada contra a pessoa da vítima, claro. Não, senhor. Ok. O senhor conhece o acusado aqui presente, Alcemir Borcem de Nazaré? Também não. Não conhece. Então o senhor não conhece nem a vítima e nem o acusado? Não, senhor. Não conheceu ninguém, né? Muito bem. Então, especialmente pelas suas afirmações, e principalmente na qualidade de policial militar, sabe dos deveres e do compromisso para com a verdade, né? Sim. Então o senhor fica ciente, o senhor foi arrolado neste processo, que o senhor deverá dizer a verdade do que sabe e tem conhecimento. O senhor não poderá mentir. Se o senhor mentir no plenário do júri, o senhor poderá ser processado e punido pelo crime do falso testemunho, tá certo? Sim, senhor. O senhor entendeu, né? Muito bem. Testemunha advertido e compromissada a responder. Acerca destes autos, consta que o senhor prestou declarações na polícia e em juízo, acerca deste fato. Não sei se na época qualidade policial militar, como condutor, ou algo parecido, trabalhou participou de alguma forma na investigação, quem sabe. Portanto, que consta aqui que o senhor prestou declarações na polícia e também, acho que no fórum de Marituba. Sim, senhor. Ok. Muito bem. Testemunho, então, está à disposição das partes. Pela ordem, Dr. Gerson Silveira, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Sargento. Bom dia. O senhor e a sua guarnição foi responsável por atender esse chamado em que foi encontrado um senhor morto. Foi isso? Positivo. O senhor é o condutor da ocorrência. Sim, senhor. O senhor chegou até aí a residência. O senhor lembra qual era o chamado? Se era de homicídio, se era de suicídio, se era de morte natural? Pelo CIOP, o comunicado foi que talvez seria um homicídio. Um homicídio, certo. E ao chegar ao local, o senhor encontrou o corpo? A gente entrou pelo lado de portagem da casa, a porta estava aberta, encontramos um corpo. Tinha mais alguém na casa? Não, só apenas o corpo. Certo. E a gente voltou, acionamos o órgão competente, que é o CIOP, para fazer, na realidade, avisar os demais, né? Que é perícia, polícia civil. Alguém apontou a vocês quem seria o responsável por essa morte? No momento, não. Só depois chegou um senhor lá, não recordo bem agora o momento, que teria provavelmente sido o filho dele, e o filho dele se encontrava em uma casa. Certo. E daí ele em diante... apontou essa casa? Sim, aí em mediante,
A gente conduziu para lá, deixou uma outra guarnição no local, para resguardar o local, até a chegada da perícia, e fomos lá e encontramos o cidadão lá na residência. Era o seu Alcemir aqui presente? Positivo. O seu Alcemir ofereceu alguma resistência a vocês? Não, senhor, no momento não. Vocês chegaram a conversar com ele sobre o que aconteceu? Ele confessou ter sido o autor desse crime? Não chegamos só conduzimos mesmo ele. Ele esboçava alguma reação? Ele falava alguma coisa sobre o que aconteceu? Não recordo. Mas as pessoas que deram a informação do local onde ele estava chegaram a relatar alguma coisa? Não, só disseram que provavelmente poderia ser ele e ele estava lá nesse local. Certo. E o senhor sabe a relação dele com a vítima? Não, senhor. Sabe dizer se é parente, se é irmão? Não, a gente só teve conhecimento na hora lá do fato mesmo, né? Certo. Então o senhor sabe relatar isso? Positivo. É o seu Caio Juan, é policial militar também? Positivo. Foi ele que acompanhou o senhor? Sim, senhor. Então provavelmente o que ele irá depor é exatamente aquilo que o senhor está depondo agora também. Não tenho como lhe afirmar precisamente, né? Eu digo, o que ele presenciou foi o que o senhor presenciou também, porque ele acompanhava o senhor. Sim. Ok, estou satisfeito, excelência. O depoente está à disposição da Defensoria. O doutor Rafael Salles tem a palavra. A Defensoria não tem perguntas a formular, excelência. O juiz também não tem pergunta a formular. Algum jurado deseja perguntar? Havendo manifestação por parte dos senhores jurados, Sargento Rogério, receba sua identidade. Obrigado pela presença. Tenha um bom dia, o senhor está liberado. Bom dia. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor. Em face da natureza da testemunha restante, né, do seu Caio Juan Silva Souza, por ser policial militar e por ter acompanhado o Sargento Rogério aqui nas diligências, o Ministério Público requer a dispensa, excelência, por entender não haver necessidade na respectiva oitiva. Consulto a defesa, doutor Rafael Salles. Algo a opor? Não, excelência. Não havendo oposição da defesa, o juiz defere o pedido do Ministério Público de dispensa na oitiva a época soldado Caio Juan Silva Souza. Obrigado, agradecer ao senhor Caio, seja entregue a sua identidade, liberando, dando sequência, determino seja apresentado no plenário Olgarina Borcem Raiol, arrolada pela defesa. Olgarina Borcem Raiol. Dona Olgarina Borcem Raiol. A senhora é brasileira, casada, solteira? Brasileira, casada. Profissão da senhora? Dona de casa. Nome do seu pai? Manuel Pereira Coelho. Meu é inverso? Inverso. Coelho Pereira. Manuel Coelho Pereira, né? Uhum. Nome da sua mãe? Isabel Borcem Pereira. Dia, mês e ano que a senhora nasceu? 30/7/61. O endereço da senhora? Rua da Brasília, São João da Ponta. 25, número 25 da casa. O bairro lá? Brasília. Brasília. A cidade é? São João da Ponta. Muito bem. Portadora da carteira de identidade, número 226-4307, expedida em 28 de junho de 2021. E também portadora do CPF 451-255-89268, a qual fora apresentada em juízo e em seguida lhe será devolvida. Dona Olgarina, a senhora foi arrolada neste processo. Trata-se de uma ação penal de homicídio, em que tem como vítima Antônio Jorge, e a senhora foi arrolada pela defesa técnica do réu aqui presente. Eu pergunto para a senhora, existe relação de parentesco entre a senhora e o acusado? Se existe, qual é a relação? Mãe. Deixa de prestar o compromisso legal em face do afirmado, mãe do acusado. Muito bem. Consta do meu relatório que, em decorrência deste fato, a senhora não prestou declarações nem na polícia, nem na justiça, é isso? Não, senhor. Essa é a primeira vez? Primeira vez. Que a senhora presta declaração acerca deste fato, né? Sim, senhor. Então, em face do afirmado, eu passo a palavra às partes. Pela ordem, a defesa, doutor Rafael Salles, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Olgarina. Bom dia. Vamos ser breves aqui, Sim, até senhor. porque a sua filha, eu creio, né? Irmã do acusado já depois, só para confirmar. O acusado aqui presente, seu filho, ele era vítima de violência por parte da vítima, o Antônio de Nazaré, quando ele era jovem, criança? Sim. Que tipo de violência ele sofria? Violência física. Agressão mesmo. Agressão. A senhora sabe por que ele sofria essa violência? Eram todos os filhos? Era só ele?
Ele era um pouco violento, né? Quando ele bebia, ele era violento, mas ele batia nos outros, mas mais era nele. Uhum. Tinha algum motivo particular ou era só por causa da bebida? Eu não sei o motivo. Que eu saiba, não tinha motivo, né? Então, mesmo sem razão, ele era capaz de praticar violência contra os filhos. Ele praticava violência, ele batia nele, ele proibia ele de pegar tudo que pertencesse a ele. Uhum. A senhora também era vítima dessa agressividade? Sim. Sim. Foi por isso que a senhora encerrou seu relacionamento com a vítima? Foi por isso. A senhora saberia dizer se quando o acusado aqui ele foi embora de casa, a senhora ainda vivia com a vítima ou já era separada dele? Foi nesse período que nós separamos. A senhora sabe dizer se foi ele que fugiu de casa, se foi o pai dele, o finado pai dele que expulsou, em que circunstâncias se deu a saída dele da residência? A saída de casa dele foi quando ele descobriu que ele tinha dependência química, né? Aí ele não aceitava, ele não soube, como é que eu digo assim, agir, né? Da forma. Aí expulsou ele de casa. Certo. Depois disso, a senhora continuou tendo contato com seu filho? Perdeu contato? Não, eu tive contato com ele. Uhum. Tive contato com ele até um período, né? Porque ele saiu de casa, mas eu tinha contato com ele, assim, sabia onde ele estava. Às vezes, né, eu sabia que estava na casa de amigos, eu sabia, tinha contato com ele, sim. Mas aí não chegou a ir morar com a senhora? Depois desse fato, depois que ele saiu de casa, definitivamente não. Uhum. A senhora soube quando ele retornou que ele foi morar lá com seu ex-companheiro? Eu estava no interior, moro para lá, né, na verdade. Eu não soube, eu só soube que ele, no dia que aconteceu, no sábado, exatamente, nós viemos com o meu esposo que atuava, né? Nós viemos para ir para cá, para Belém, aí o fato aconteceu à noite, eu não sabia que ele estava aqui em Belém. Certo, já não chegou nem a saber não soube dessa vinda dele para cá. Sim. O Alcemiro acusado, ele herdou esse comportamento agressivo do pai dele? A senhora sabe dizer? Olha, não sei dizer exatamente, né? Uhum. Quando a senhora ficou sabendo, o que foi que lhe relataram? A senhora lhe relataram algum detalhe de como aconteceu a morte do Antônio? Não me relataram, só me relataram que o que tinha acontecido, né? O que tinha acontecido, que tinha morto ele, mas os fatos, o motivo, não me falaram. Tá certo. Só para confirmar, o Antônio, ele era realmente alcoólatra? A senhora confirma? Era alcoólatra. Quando embriagado, ele era agressivo? Era muito agressivo. Satisfeita, excelência. Depois a gente está à disposição do Ministério Público. Doutor Gerson Silveira tem a palavra. Obrigado, excelência. Dona Garina, bom dia. Bom dia. A senhora relatou que o seu Antônio, ele era agressivo quando bebia. Tá? Sim. E que ele era alcoólatra, isso a senhora já confirmou. Ele bebia todo dia? Não todo dia, mas quando ele começava a beber, ele bebia, começava na sexta, parava na terça. Certo. E era assim. Vários dias. Quando ele começava a beber, ele emendava aí vários dias bebendo. Sim, começava na sexta, aí ia até na terça bebendo. Entendi. Às vezes... E a senhora, então, isso era frequente ele beber dessa forma? Não entendi. Era frequente ele beber dessa forma, vários dias? Era frequente. E a senhora foi agredida por ele mais de uma vez? Fui. Muitas vezes. A senhora consegue lembrar, assim, das vezes que a senhora já sofreu agressão física? Era comum a senhora sofrer agressão física? Olha, eu sofria sempre. Física, verbal. Entendi. Moral. Ele me agredia sempre. Eu imagino. E alguma vez a senhora chegou a procurar ajuda? Chegou aí à delegacia? Só uma vez. Só uma vez que eu fui, mas eu não levei para frente. Porque eu fiz uma pesquisa do seu nome e não encontrei nenhum procedimento policial no seu nome. Uhum. Nenhum pedido de medida protetiva. A senhora não quis levar adiante?
Não, porque assim, Por qual motivo? o motivo é o seguinte, eu tenho 4 filhos. Ele dizia que se eu fosse para frente procurar, eu nunca ia conseguir. E eu acreditava que era verdade, que eu nunca ia conseguir ajuda. A senhora preferia a defender a sua família, né? Defender meus filhos, Entendi. defender a minha família. Entendi. O que é plenamente justificável, dona Margarina. Eu entendo perfeitamente o que passou pela sua cabeça. E eu lhe pergunto, dona Margarina, a senhora relatou aqui também que o Alcemir era a maior vítima do seu Antônio, né? O seu Antônio batia mais no Alcemir. Sim. E a senhora sabe dizer o motivo dele ter escolhido o Alcemir para direcionar a agressividade dele? Não sei o motivo, mas era uma coisa inexplicável. Entendi. E difícil de entender, Uhum. porque todos são filhos da mesma pessoa. E eu não via motivos, o porquê de tanta diferença No tratamento. no né? tratamento. Quando a senhora falou também, em resposta às perguntas que o defensor lhe fez, que quando o seu Antônio descobriu que o Alcemir usava droga, ele não aceitou e expulsou ele de casa. Sim. Eu lhe pergunto, essa expulsão foi só a expulsão ou ele foi agredido também e depois expulso de casa? No dia que aconteceu, eu não estava em casa, eu estava trabalhando, eu trabalhava, né? Mas a senhora sabe dizer se ele foi agredido fisicamente? Ele foi agredido fisicamente, né? E depois expulso de casa? Expulso de casa. Ele era adolescente na época? Era adolescente. Depois dessa expulsão, ele não retornou mais para casa para morar com Para morar com a gente, não, porque não dava, não tinha como. E por que não tinha como? Porque ele era todo tempo agredido, né? E muitas vezes ele não ia por isso, né? Porque ele era agredido e ele não morava em casa com a gente. Definitivo, ele ia, passeava, passava um dia comigo. Então, assim, o Alcemir, ele não retornou mais para morar com vocês? Em definitivo, não. Certo. Ele vinha fazer visitas, pelo menos? Fazia para mim, mas na parte quando ele não estava em casa. Certo. Aí eu lhe pergunto, já que o Alcemir era tratado dessa forma, já que o Alcemir era agredido constantemente, foi inclusive expulso de casa, a senhora sabe dizer o motivo pelo qual o Alcemir e o seu Antônio estavam bebendo juntos no dia que o seu Antônio faleceu? Não sei dizer. É como eu falei antes, eu não sabia que ele estava em Belém, né? Certo. Eu não sei dizer. O Alcemir sabia que a senhora morava no interior? Sabia. Tinha contato com a senhora? Tinha. Porque por a telefone. sua filha aqui relatou também que ele morava no Tocantins, cerca de 13, 14 anos, terminou o relacionamento lá e veio para cá, para Marituba, né, atrás da irmã, atrás do pai. E foi direto para a casa do pai. Primeiro foi na casa do pai, inclusive estava até hospedado lá. Que ele não sabia onde era essa casa do pai. Eu lhe pergunto, a senhora sabe dizer por que o Alcemir procurou o pai, onde ele não sabia que morava, ao invés de procurar a senhora, que ele sabia onde a senhora morava? Isso... A senhora sabe dizer por que ele optou vir à casa do pai e não à sua? Não sei dizer. Ok, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. O Tribunal do Júri de Belém condenou Alcemir Borcem de Nazaré a 24 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do próprio pai, Antônio Nazaré. O júri acatou a acusação de homicídio duplamente qualificado, considerando que o crime foi cometido de maneira cruel e dificultou a defesa da vítima. A pena foi fixada inicialmente em 18 anos, com aumento por ser crime contra ascendente e pela vítima ter mais de 60 anos e redução pela confissão do réu. Alcemir continuará preso preventivamente e não poderá recorrer em liberdade. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!